escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, nós vamos continuar então com o livro de Malaquias. Eu peço aos irmãos que abram em Malaquias 2,17, a gente só vai fazer uma revisão de onde nós paramos. Em Malaquias 2,17, nós vimos que o povo estava colocando Deus, né, no banco dos réus. E estava perguntando, onde está a justiça? Está acontecendo isso, 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 isso. Aqui a gente veio com uma expectativa e não aconteceu nada. Onde está o Deus da justiça? Essa é a pergunta que eles fizeram para Deus. E aí Deus responde no capítulo 3, de 1 a 5. O que ele responde? O Deus do juízo, ele virá. Ele virá. Então, muitas vezes nós passamos por dificuldades. E aí a gente pensa assim, será que Deus está me ouvindo? Não está me ouvindo. Ele não está vendo o que eu estou passando. E está demorando, está demorando. Mas o Deus do juízo, ele virá. Então, ele virá como? Olha aí no primeiro versículo do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui ele já está falando do precursor, que é o João Batista. Depois ele fala, de repente. Então, Jesus vai vir repentinamente. É isso que nós temos lá no Apocalipse. E também, né, Jesus sempre falando isso, que ele virá repentinamente. Depois, no versículo 2, ele fala, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Aqui a gente vê duas coisas. Primeiro, que ele virá majestosamente. Majestosamente. E, no segundo, ele virá para restaurar. Porque, olha só, é como fogo do ourives. Né? A gente sabe que o ourives ele trabalha com o ouro, não é? E aí ele tem que queimar, tem que purificar aquele ouro. Então, ele vem para restaurar, ele vem para purificar. E outra coisa, potassa dos lavandeiros. Eu achei interessante esse nome potassa, alguém comparou com o homo. O homo. Sabão em pó. É um sabão, né? Porque potassa também vem da substância química, né? De sabão, vem para lavar. Então, o Deus do juízo, ele vem para restaurar, para purificar, para lavar. E aí ele vem para restaurar a oferta do povo. Olha no versículo 4. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Até agora, Deus está falando como ele está triste com o povo, como o povo está tratando as coisas de Deus, não é? Aí aqui ele fala que ele vai vir e ele vai purificar também, restaurar a oferta do povo, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Olha só como é que Deus tem saudade, né? Porque é bom quando a gente fala assim, está acontecendo isso, eu gostaria que acontecesse isso, como acontecia um tempo atrás. Então, quando a gente pensa num tempo atrás, a gente está com saudade, não é? E Deus aí ele está com saudade. Isso aí demonstra uma expressão de saudade. E ele virá como juiz. Olha lá no versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Até naquela época tinha isso, né? E oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem. Então, Deus, o Senhor dos Exércitos, diz isso. Ele vai vir como juiz, como testemunha, né? E contra esses que estão fazendo as coisas que não lhe agradam. E é isso que a gente tem aqui. Aí, ele se volta de novo para o povo, né? Nos versículos 6 a 12. Mas aqui, onde há corrupção, não há temor de Deus. Vocês viram aqui que até
defraudar o salário do jornaleiro. Então, injustiça social. Isso também já existia. Nada, gente, que acontece, vocês sabem disso, né? Eu só estou reforçando. Nada que acontece hoje é coisa nova. Já acontecia há muito tempo atrás, né? Então, onde há corrupção, não tem o temor de Deus. E onde há o temor de Deus, não há corrupção. A gente vê isso em todos os aspectos da nossa sociedade, não é? Agora, nós vamos lá para os versículos 6 a 12, que fala do 5º pecado do povo. O que Deus está falando aí? Porque eu, Senhor, primeira coisa, eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está falando mais uma vez. Ele deu uma paradinha, né, nessa questão aí que ele falou como que ele ia vir, né, que o Deus do juízo ia vir, ia julgar. Aí ele dá uma paradinha e fala assim, olha, eu não mudo. Eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não mudo. Deus é imutável. E aqui a gente vê um contraste que ele faz com a mutabilidade nossa. Nós mudamos a todo momento. A gente muda o cabelo, a gente muda a roupa. Às vezes você não gosta de uma cor. Eu não gosto da cor amarela. Mas de tanto você ver propaganda com coisa amarela, você começa a assimilar, você já começa a mudar, não é não? Acontece, a gente muda constantemente, a gente muda de humor, a gente muda de sentimento. Nós somos mutáveis, mas Deus não. O sentimento dele é o mesmo. E qual que é o sentimento dele? É o amor para com o povo. Mesmo o povo fazendo as coisas erradas, Deus está amando e está dando uma chance de mudar, porque Deus quer restaurar esse povo. Deus quer esse povo com ele. E o propósito de Deus, ele não muda. Nós não podemos fazer nada além do que Deus vai para Deus gostar da gente e nada menos do que ele não vai gostar. Mudando aqui. Não podemos fazer nada para Deus nos amar mais e nem deixar de fazer alguma coisa para ele nos amar menos. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A gente é que muda. E aí nós temos a partir do versículo 7, mostrando o chamado de Deus para a restauração. E aí ele fala o seguinte: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O povo, assim, essas perguntas do povo, gente, eles faziam isso assim como se eles não estivessem vendo que eles estavam fazendo as coisas erradas. É igual a criança que, né, quando a gente fala assim, chama a atenção da criança, não, mas eu não estou fazendo isso, não. Não é? É isso. O povo estava assim, não, a gente não está defraudando, não, a gente não está desonrando, não. Em que a gente está fazendo isso? Eles não enxergavam, é o pior. Às vezes a gente tem aquele estado, nós temos aquele estado, né? O cego é o pior cego é aquele que não quer ver. Mas não é isso? O povo não estava assim? Não, é. Olha lá. Em que nós havemos de tornar? Por que a gente tem que voltar para Deus se a gente está fazendo tudo certinho? Eles achavam, né? Que estava fazendo certinho. Mas aí, lá em eu gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio 11, 26 a 28. Aí os irmãos acompanham a leitura aí, eu vou ler aqui mesmo por causa do microfone. Eis a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Olha, a bênção e a maldição está lá desde Deuteronômio. Né? O livro que Moisés, as ordens, né, que Deus passou para Moisés escrever. Então, se vocês me abençoarem, se vocês me honrarem, eu vou abençoar. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou amaldiçoar. E a maldição
é Deus querendo, punindo o povo, mas punindo não é porque Deus é um Deus ruim, não é isso. Deus é justo, é diferente, né? Ele quer justiça. E aí o povo pergunta, né? Por que nós temos que voltar? Porque Deus fala aqui, ó, ele coloca uma condição. Nessa conciliação de restauração, Deus coloca uma condição. Olha lá. Tornai-vos a mim, e eu tornarei a vós. E eu tornarei a vós. Então, Deus parte de Deus. Ó, eu vou tornar você, mas você tem que me buscar, você tem que me obedecer. É essa a condição que Deus coloca. E aí, no versículo 8, Deus fala de uma outra coisa, né? Por que o povo tem que voltar para ele? Porque o que estava acontecendo? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E diz, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ué, mas parece uma coisa meio estranha, né? Deus falar de dinheiro aqui. Não é? Mas o que está acontecendo aqui? A gente pode roubar a Deus? Nós podemos roubar a Deus? Mas o roubar a Deus aqui, a Deus é dono de tudo. Como é que a gente vai roubar uma coisa que já é dele? Mas o que Deus quer dizer aqui? Não é roubar, não é a questão do dinheiro, mas a honra. A honra. Roubar a honra de Deus. Porque estava desobedecendo. Desobedecendo a Deus. Porque o dízimo, ele é um mandamento de Deus. E se a gente não for dizimista, nós estamos desobedecendo a Deus. A gente está na campanha aí, né? Agora do 100% da igreja dizimista, né? A gente sabe que alguns têm algumas dificuldades e tudo, mas a gente tem que pensar nisso. O dízimo não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento de Deus. E Deus que estabeleceu o dízimo. Novamente, lá em Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição das leis, né? O nome significa isso, né? Deuteronômio 12. Olha o versículo 1. Então, ó, estes são os estatutos. Olha lá o versículo 5 agora. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as nossas tribos, para lhe pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. O lugar. 6. A este lugar farei chegar os vossos holocaustos e vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e ofertas a vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então, olha aí, o dízimo. Então, o dízimo ele foi estabelecido por Deus. Não foi o homem que criou o dízimo. E o dízimo, todo mundo sabe que o nome significa 10ª parte. Não é... A gente, às vezes, encontra algumas igrejas fazendo promoção. Não é? Aí tem lá, ó... Essa semana nós passamos o dízimo para 3%. Tragam o dízimo e vocês vão receber em dobro. 3 vezes mais, 4 vezes mais. Manipulam o povo com a questão do dízimo. E aí, no versículo 10 aí, fala que a gente tem que trazer os dízimos para quê? Qual que é a função dos dízimos? Olha lá. Para que haja mantimento na minha casa. Sempre foi assim. Os levitas, eles eram alimentados, eles eram sustentados pelas ofertas do povo, pelos dízimos e as ofertas. E aí nós temos o seguinte, Deus chama o povo para uma conciliação. E essa conciliação, ela tem a ver com o coração e o bolso. Parece que não tem nada a ver, não é? Quando você olha assim, você fala assim, mas tudo bem, né? Diz, mas porque a Bíblia fala muito de dinheiro. Se a gente for olhar, tem muitas passagens que a Bíblia fala sobre dinheiro. Mas sabe por quê? Porque tem aquele versículo lá no Novo Testamento, que fala, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E mais uma, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, ou amará a Deus, ou as riquezas.
Deus já sabia que a gente tem esse lado fraco com dinheiro. Por isso que Ele colocou aqui. Agora, vamos lá em Salmo 51, versículos 16 e 17. Quem encontrar também pode ler, por favor. Salmo 51, 16 a 17. Pois não desejo sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Olha aí, mais uma vez, né, Deus mostrando o seguinte: eu amo a pessoa, o servo. Eu aceito primeiro o servo, depois a oferta. Porque Ele falou, não adianta nada, eu não vou aceitar esses holocaustos se o seu coração está longe. Então, por isso que Ele colocou a questão do dízimo aqui, do dinheiro. Porque nós temos esse lado fraco com o dinheiro. Vocês não viram lá o rapazinho lá que foi procurar Jesus? Ah, eu faço isso. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Deus fala para ele, isso tudo aí eu faço. Ele falou assim, olha, então vende tudo e me segue. Ele saiu triste. Ele fazia tudo. Mas tudo sem coração. E o coração dele estava voltado para quê? Para as riquezas. E aí, no versículo, mais uma vez, o Malaquias 3:10, ele fala o seguinte. É o versículo mais conhecido, né, que nós conhecemos muito. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos ver, tem duas coisas aí. Trazei todos. Todos. Não é algo, não é um pouco. São todos. Todos. Para onde? Onde que a gente tem que trazer? Para a casa do tesouro. O que acontece hoje em dia? Algumas pessoas falam assim, eu gosto dessa igreja, mas eu dou o dízimo lá na outra. Aí eu ouvi uma comparação que eu achei muito interessante. É como se você estivesse comendo um sanduíche no McDonald's e fosse pagar lá no Bob's o sanduíche. Não é estranho? Porque se a gente está aqui se alimentando, a gente tem que trazer, se eu estou frequentando aqui, eu tenho que trazer o dízimo aqui. É aonde eu estou. Aí, segunda coisa, a função. Para que haja mantimento na minha casa. É a função. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus precisa que a gente prove Ele? Não, mas Ele dá essa oportunidade. Pode falar, irmão. Interessante ainda, todos. Então, eu sou assalariado, aí eu pego do meu salário 10%, trago disso. Mas eu vendo uma casa. Né? A minha casa custou 200 mil, hoje eu vendi por 300. Então, eu tive um lucro de 100 mil reais. Então, todos os dízimos estão aí. Não é só do meu salário lá, não. De todo o lucro que eu tenho que entregar o dízimo. Isso é interessante. Às vezes a pessoa dá uma oferta, igual a Ananias fez, igual a Safira fez. Né? Deu uma oferta. Mas não era tudo. Exatamente. Exatamente. A gente tem que entregar, quando fala tudo, não é só do salário. Porque também a gente tem o dízimo. Vocês sabem o dízimo do tempo, quanto é? 2 horas e 40 minutos. A gente tira o dízimo do tempo? Se a gente for olhar lá no celular, ele regula lá quanto tempo que a gente fica no celular, já repararam? Você vai no Instagram, então, o Instagram te leva para outro. Quando você olha, acabou. Você fica lá horas e horas. E quando a gente vai pegar a palavra de Deus, ou vai orar, 5 minutos você já acha que já está falando demais. Não é? Já falaram assim, é mais fácil você carregar um carrinho de uns 20 quilos de cimento do que você ficar 5 minutos orando. Porque você acha que nós já estou falando demais, já deu tempo. Mas também, mas a gente tem a correria do nosso dia. Deus não está falando para você parar as suas coisas e ficar o dia inteiro só parado falando com Ele, não. A gente fala com Deus
é desde a hora que a gente acorda. Lembra que a gente comentou isso, né? Se eu não acordo e não falo, o primeiro bom dia que eu tenho que dar é para Deus. Porque se eu não fizer isso, o que acontece? Eu não vou encontrar tempo no meu dia para Ele, não. Então, a gente tem que... Aí tá, eu separo uns minutos, né? Quando eu acordo, mas durante o dia eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou dirigindo, se eu estou cozinhando, se eu estou andando na rua, eu estou falando com Deus. A nossa oração deve ser uma só. Começa de manhã e termina à noite. Isso que é orar sem cessar. É começar de manhã e terminar à noite. É ter Deus assim com a gente, aliança, gente, aliança. A pessoa, quando ela casa, ela não casa consigo mesmo, não. Ela tem que casar com o outro. Isso que é casamento, não é? E casamento é aliança. É aliança. É você estar em comunhão com aquela pessoa, não é? Quem é casado aqui sabe, você não vai ficar uma semana, um mês sem conversar com o cônjuge. Não tem jeito. É a mesma coisa, nós temos uma aliança com Deus. Então, a gente tem que falar com Ele toda hora. Tem gente que acha que tem que parar. Os muçulmanos têm horário, né? Eles têm horário. É uma coisa assim que eu acho muito interessante deles. Lógico que eu tô falando assim, o que eu acho interessante é o fervor que ele tem com essa prática. A disciplina, né? Deu aquele horário, eles param onde eles estiverem, ajoelham. E a gente, assim, e Deus, eles têm esse ritual. E Deus nos deu uma liberdade. A gente pode falar com Ele até em pensamento. Estou dirigindo, estou conversando com Deus. Estou com o olho fechado? Lógico que não. Eu estou dirigindo. Não é? Outro dia eu encontrei com uma amiga no centro. Nós conversamos, nós oramos. Com o olho aberto, a gente estava orando. Foi a coisa mais gostosa que a gente teve. Então, assim, a gente conversa com Deus o tempo inteiro. Não é? Se eu acho uma vaga, gente, eu falo, Senhor, obrigada que o Senhor guardou essa vaga para mim. Estou orando. Você olha para o céu, eu sempre acordo de manhã e falo, não, que céu lindo, maravilhoso, sem uma nuvem. Estou louvando a Deus. É isso, essa comunhão constante com Deus. Se você for somar esses pedacinhos que você fala com Deus, se você tem essa prática, no final você está dizimando o seu tempo. E aí tem outras coisas que a gente tem que dizimar também. Não é? Quando fala todos, não é só questão do dinheiro, não. Agora tem uma outra relação aí. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é uma dívida. Dívida porque é o mandamento de Deus. Você não vai pagar o dízimo, você vai entregar o dízimo. Mas como é um mandamento, ele se torna, entre aspas, uma dívida. Agora, oferta é o quê? É presente. Não é? É como se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse pedir o Admilson emprestado aqui, R$1.000. Ele me empresta. Aí eu falo assim, eu vou dar para ele um presentinho de R$200. Eu tô pagando a dívida? Não, eu estou dando um presente para ele. É diferente. Então, oferta é diferente de dízimo. Tá? O dízimo ele é santo ao Senhor e a igreja é abençoada através do dízimo. Algumas igrejas utilizam o dízimo para manipular o povo. Tá? Porque aqui Deus fala assim, provai de mim. O que é provar de Deus? Havia já faleceu, um diácono na nossa igreja. Eu sei que alguns irmãos vão se lembrar dele, Paulo Perrucci. Ele falava assim, todo domingo ele entregava o dízimo. Mas, às vezes, ele entregava pelo ato de vir à frente. Ele dividia o dízimo dele para entregar, ou, às vezes, até entregava o envelope em branco, só para ter o ato de entregar. Ele era rígido nisso daí. Mas ele falava uma coisa. Ele sempre falou, e eu nunca esqueci disso. Ele falou assim, o dízimo é uma questão de fé. Dízimo é uma questão de fé. Ele sempre falava isso. E aí, nós vemos o seguinte, que a igreja ela é abençoada através do dízimo. Não como essas igrejas que manipulam. Vem, entrega o dízimo que na semana você vai ganhar um carro 0. Não é isso. Deus pode nos dar? Pode. Pode dar, ué.
Mas a gente entrega o dízimo como uma obediência. E essa obediência, ela vai gerar, então, em nós, aquela alegria de estar cumprindo o mandamento do Senhor. Agora, Deus pode me dar muitas coisas, ou não, no tempo dele. Eu não estou entregando o dízimo naquela... Ah, não, eu vou entregar porque Deus tem que me dar isso. Eu estou determinando. Já ouvi, gente, eu detesto essa palavra. Eu estou determinando que Deus vai me dar isso. Quem somos nós para determinar a Deus, gente? Coitado, Deus deve estar olhando assim e falando, tadinho, meu Deus, tadinha dela, determinando. Aí o dízimo, então, ele não é oferta, ele é presente. Dízimo não é oferta, oferta é presente, ele é uma dívida. Dízimo não é sobra, é primícia. É primícia. Não é se de tudo que eu recebo, se eu tiro o primeiro para Deus... Não é assim que a gente faz em aniversário, quando você tem um bolo? A gente vai ver um vídeo agora muito interessante. Mas quando a gente tem um bolo no aniversário, que a gente canta parabéns, o primeiro pedaço, você fala assim, o primeiro eu vou dar para aquela menina ali, ó, que eu nem sei quem que é que veio com a minha sobrinha. É assim? Não. O primeiro pedaço a gente dá para quem a gente honra, não é não? É para o pai, para a mãe, para o cônjuge. Não é isso que a gente faz no primeiro pedaço? Todo mundo fica assim, quem vai ganhar o primeiro pedaço? Aquele que tem mais honra. Não é isso que a gente faz? E aí, então, dízimo não é pré-requisito para a prosperidade, viu? Não é. E tem alguns argumentos de não ser dizimista. Alguns falam assim, olha, dízimo... é uma questão da lei. Lá de Deuteronômio, do Antigo Testamento, eu não estou debaixo da lei. Então, por isso que eu não dou dízimo. É um argumento que pessoas usam. Segundo, eu não estou com vontade de dar o dízimo. Como se o dízimo estivesse relacionado com sentimento, né? Outros falam assim, eu não vou entregar porque eu não confio naquele tesoureiro, então não vou entregar o dízimo. Tem gente que fala isso. Outros é assim, não estou com vontade, não quero entregar, eu acho que isso aí não é importante, não sei como é que está acontecendo lá. A obrigação da gente é entregar o dízimo. Agora, a administração do dízimo é quem está com esse propósito, quem está com esse trabalho. Agora, o que está fazendo lá não tem nada a ver comigo. A minha obrigação é entregar o dízimo. É entregar o dízimo. Agora, claro que a gente sabe que, né, graças a Deus, a nossa igreja tem um departamento que cuida com muito zelo, né, do dinheiro do Senhor. Mas tem pessoas que fazem isso, que colocam argumentos para não ser dizimistas. A gente tem que ter cuidado com isso. E, no versículo 11, diz o seguinte, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Tem gente que fica retendo o dízimo. E tem outra coisa, tem gente que fala assim, olha, eu entrego o dízimo sim, mas eu faço o seguinte, eu tiro 3% para uma ONG, eu tiro 8% dou para o missionário, fica administrando o dízimo. A gente não pode administrar o dízimo. Isso não é função nossa. Não é função nossa. A nossa função é entregar o dízimo. Agora, o que vai ser feito dele, como vai ser feito, é o departamento responsável por isso, que pela oração e zelo, que vai cuidar do dinheiro do Senhor. Não é nosso, não, do Senhor. E aí, a gente pensa o seguinte, olha, dízimo ele não está na teologia da prosperidade, não existe isso. Tá? Eu devo dar o dízimo como expressão da minha obediência à aliança que tenho com Deus. E cabe ao Senhor, então, no tempo, da forma dele abençoar-me. A obediência, ela produz felicidade. Deus pôs claramente aqui para eles, igual Josué falou lá com o povo, vocês têm aqui a bênção e a maldição. O que vocês vão escolher? Se vocês obedecerem, vocês vão ter a bênção. Mas se vocês não obedecerem, vocês vão ter a maldição. E aí tem um videozinho, A Torta de Deus, muito interessante, que eu queria que vocês vissem, que está falando sobre a questão do dízimo.
chama A Torta de Deus. Thanks. Dankeschön. Arigato. Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.